com a saída de Luiz Roberto Barroso, que anunciou a aposentadoria nessa quinta-feira, o presidente Lula vai poder indicar um novo ministro para o STF. Vamos ver na tela com a gente os nomes mais cotados, pelo menos os que estão sendo especulados. Alguns dos possíveis indicados são Jorge Messias, que é advogado-geral da União, Bruno Dantas, que é ministro do Tribunal de Contas da União, do senador Rodrigo Pacheco, mineiro, Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, e de Maria Elizabeth Rocha, que é presidente do Superior Tribunal Militar. A gente está vendo os nomes aí na sua tela. Claro que tudo pode mudar, porque essa decisão ela cabe única e exclusivamente ao presidente da República. Aproveito para dar boa noite ao Gabriel Ferreira Borges, repórter de O Tempo em Brasília, porque o presidente, né, ele sempre é cobrado, inclusive, para indicar o nome de uma mulher, e até agora, Gabriel, ele não indicou o nome de uma mulher. É muito aguardado e a gente segue na expectativa para saber como é que vai ser essa indicação de Lula, né? Boa noite para você. Boa noite, André. Tanto é que dos 5 cotados, dos 5 citados por você até agora, 2 são considerados favoritos para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso e nenhum deles é uma mulher. São eles o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Messias, ele foi subchefe de assuntos jurídicos da Presidência da República durante o governo Dilma Rousseff e também foi consultor jurídico dos Ministérios da Educação e do Ministério da Ciência, da Tecnologia e da Inovação. E é justamente a trajetória de Messias durante os governos do PT nas últimas décadas que o alçam à condição de hoje o mais cotado para ser indicado pelo presidente Lula para a vaga deixada por Barroso. O Lula já teria dito a pessoas próximas, nos últimos anos, inclusive, na verdade, desde que foi eleito para o 3º mandato, que neste governo ele gostaria de indicar para o STF ministros que sejam da estrita confiança dele, como foi o caso do ministro Flávio Dino, que era ministro da Justiça e da Segurança Pública, e também do ministro Cristiano Zanin, que foi o advogado de Lula durante a Operação Lava Jato. No caso de Pacheco, embora ele não tenha a proximidade e a confiança que Messias tem com o presidente Lula, ele tem a preferência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, e também a preferência de parte dos ministros do STF. Alcolumbre e Pacheco são próximos desde quando Alcolumbre foi presidente do Senado pela primeira vez, entre 2019 e 2021. Tanto é que Pacheco presidiu o Senado pelos 4 anos no intervalo entre a primeira presidência de Alcolumbre e a segunda presidência de Alcolumbre, que começou neste ano, começou em 2025. Como é o Alcolumbre que coloca em pauta a sabatina dos indicados a ministros do STF, o peso do apoio do Alcolumbre tem um valor muito considerável nessas articulações pela indicação ao STF. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, indicou o hoje ministro André Mendonça para o STF, por exemplo, Alcolumbre segurou a sabatina de Mendonça no Senado durante meses. Só que a escolha do Pacheco, especificamente, ao contrário da escolha de Messias, tem também um peso político-eleitoral, porque hoje Pacheco é o nome preferido de Lula para ser candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, especialmente pelo protagonismo que o senador teve nas discussões pela renegociação da dívida do Estado com a União. Só que a vontade de Lula em ter Pacheco como candidato ao governo do Estado de Minas Gerais não significa exatamente que esse seja o caminho preferido do senador, que vai ter o mandato se encerrando no próximo ano. E nessa equação também de uma possível indicação a Pacheco para o STF, pesa a ausência de alternativas consideradas viáveis, não só aqui em Brasília, como também especialmente no estado de Minas Gerais, na base de Lula em Minas Gerais, ao nome de Pacheco. Embora a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, e também o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que deve se filiar ao PDT na próxima semana, sejam nomes especulados nesse tabuleiro político em Minas Gerais, nenhum deles é tratado como tão viável
quanto o nome de Pacheco para o governo de Minas Gerais. Só que, ao mesmo tempo, entre alguns atores políticos de Minas Gerais, especialmente deputados federais e também deputados estaduais, há uma coisa que pesa a favor da indicação de Pacheco para o STF, que é justamente o peso político da preferência não só dos ministros do STF pelo nome de Pacheco, mas como também da preferência de Davi Alcolumbre pelo nome do Pacheco. Há inclusive deputados que apostam que caso Lula não indique Pacheco para o STF e indique Jorge Messias para a Suprema Corte, Alcolumbre possa se sentar sobre a indicação de Messias ou de qualquer outro nome que não seja o de Pacheco no Senado até o fim do seu mandato como presidente do Congresso Nacional, que vai até fevereiro de 2027, André. Pois é, e o presidente Lula, né, que naturalmente, como todos os presidenciáveis para o ano que vem, ele que é atualmente presidente, sabe muito bem da importância de Minas Gerais para a eleição presidencial. A cadeira ocupada pelo governador de Minas geralmente é um trampolim para a presidência da República, como já aconteceu várias vezes. É um estado que decide eleições. A gente sabe que em Minas Gerais, candidato que ganha aqui por uma tradição quase, ele acaba conseguindo alcançar o Palácio do Planalto. E, naturalmente, o presidente Lula indicando Rodrigo Pacheco ao cargo aqui, indicando e apoiando para o governo de Minas Gerais, há uma possibilidade muito significativa de ele ter esse apoio e conseguir ainda mais apoio e mais força para a presidência no ano que vem, né, Lu? Olha, André, é um cálculo que envolve muitos fatores, né, que precisa ser pensado pelo presidente da República, envolvendo muitos fatores, muitos cenários. Não é um cálculo muito fácil de ser feito. Também tem esse fator de agradar quem está ali ao redor, mas claro, sem perder o apoio de quem não vai ser o escolhido. A gente tem, por exemplo, um cotado que ocupa um cargo diretamente no governo Lula, né, que é o chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. A gente tem essa situação de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que também é ventilado para a eleição em Minas Gerais no ano que vem. São muitos fatores que devem ser analisados por Lula. O presidente da República, pelo que a gente tem informação, ainda não tem uma decisão sobre essa indicação que ele vai fazer, mas é bom observar também, André, que a indicação de Lula, ela não garante exatamente ali naquele momento que o indicado vai assumir essa cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ainda existe um processo. Esse indicado, ele precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o colegiado que vai analisar ali, vai fazer perguntas pertinentes, inclusive sobre pautas, né, pautas polêmicas que o Supremo Tribunal Federal debate, tem discussões pendentes, esperando alguma resolução, e vai analisar também se ele, eu acabei de falar, né, se esse indicado cumpre os critérios constitucionais para ocupar essa vaga, que são ter idade entre 35 e 70 anos de idade, ter notável saber jurídico e ter também reputação ilibada. Então, depois dessa sabatina na CCJ, o próprio colegiado precisa fazer uma votação. Se essa decisão for pela aprovação, essa indicação ainda vai para o plenário do Senado, que é o local que reúne os 81 senadores que representam, então, o país. E só se o plenário do Senado aprovar essa indicação é que o indicado de Lula toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, não é uma escolha fácil, é uma escolha que envolve muitos fatores e é uma escolha que também precisa ser bem articulada justamente no Senado para que esse indicado pelo presidente da República não seja rejeitado, né? E esse processo, ele recomece do zero, justamente considerando tudo que envolve a indicação desse cargo, né, André?